Boa noite, queridos ouvintes do Hub do Mercado. Estamos aqui comemorando quase 2.000 alcances, né, do nosso podcast. E para essa comemoração, trouxemos em grande estilo um painel que já aconteceu num grande evento para mulheres e agora trouxe para cá essa roda de conversa nesse episódio de hoje sobre estilo e bem-estar. E hoje nós trouxemos convidadas experts na área. Nada melhor do que assistir novamente esse bate-papo que anteriormente nós fizemos conexões maravilhosas entre a professora Ludmila Costa, entre a professora Jocilene Amaral e a nossa querida consultora Letícia Azevedo. Então, trazendo a experiência que nós tivemos do Girls Power, que foi um evento de empoderamento feminino, de conexões, de muito network, nós teríamos que trazer esse bate-papo para cá novamente para o nosso hub do mercado. Então, nós queremos, assim, começar esse debate conversando com as três e dizendo, apresentem-se para o nosso público, professor Ludmila, por não? Obrigada, Rosângela, novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com as meninas e com você. Eu sou a professora Ludmila, eu sou graduada em administração e especialista em gestão de negócios de moda. Professora Jo? Boa noite. Obrigada também pelo convite, Rosângela. É muito bom estar junto com todas, né, hoje. Eu sou Jocilene Amaral, sou professora no SENAC, professora da área da beleza. Estou aqui para dividir com vocês os meus conhecimentos e fazer um bate-papo excelente aí, para combinar com as outras colegas. Letícia? Bom, Rosângela, muito obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui com todas vocês. É sempre bom quando nos juntamos, que é sempre o bate-papo sempre flui. Mas sou Letícia Azevedo, sou consultora de imagem e estilo. Sou formada em consultoria de imagem e visagismo pela Belas Artes em São Paulo e também sou psicóloga. Então, gente, olha só que maravilha, né? Um trio altamente de relevância no mercado que a gente vai atuar com essa temática aqui, aprofundando o debate. E hoje a gente quer o quê? Refletir sobre o poder que o estilo, que o autocuidado e que a informação tem para transformar o nosso bem-estar físico, emocional e profissional. Muito importante. E aí eu queria ouvir, pode até começar da professora Ludmila, que pode falar para a gente. Professora Ludmila, a senhora que é expertise na área de moda, formadora na área de moda, formadora de pessoal, de pessoas, de profissionais no segmento de moda. A senhora acha que vestir e cuidar de si tem conexão? 100%. Eu acredito que até a Letícia pode trazer também um algo a mais nessa fala, pela sua formação em psicologia, né? E o vestir, ele vai muito de, primeiramente, como eu estou comigo mesma, né? Como eu me vejo no mundo, como eu quero que as pessoas me percebam, onde eu estou, como eu sou, quem eu sou, e a profissional que eu sou. Então, partindo desse princípio, eu consigo pensar em autoconhecimento, né? Trazer aquela questão de saber o que eu quero para mostrar o quem eu sou. E também agregar a questão do meu eu mesma, a mulher. O que eu preciso fazer para me sentir bem com a roupa que eu estou vestindo? Será que é só a roupa? Será que não está alinhado ao meu visual geral, né? De como estou me sentindo de saúde, de como eu estou me sentindo dentro da proposta do ambiente e da percepção do público ao meu redor. E aí entra a questão do autocuidado, que Jô traz bem melhor para a gente. É o cabelo, as unhas, a pele, né? E isso tudo se conecta. Que se eu não estou bem, como eu digo, de alma e espírito, o meu corpo não responde bem. Assim eu não consigo me localizar no quem eu sou e o que eu quero vestir. Eu não vou conseguir me cuidar tão bem porque eu não estou me percebendo bem. E aí eu trago o espaço para as minhas colegas comporem essa fala. Nesse ponto, professora Ludmila, é uma coisa que eu sempre pontuo. Respondendo sim, eles caminham super juntos, né? A questão do vestir e ter o autocuidado. E também de como a gente está se sentindo no dia. Eu uso muito essa frase. O que a mente pensa, o corpo fala, a roupa grita.
Não sei se vocês assistiram ou já leram um livro que fala justamente como nossas reações, gestos e comportamentos não verbais, eles vão comunicar o que nós estamos sentindo. E eu falo muito com meus clientes, assim, se você não estiver afim, vamos acordar um belo dia, não estamos nos sentindo bem, assim, viramos de cabeça para baixo no dia. E o que minha mente está pensando? Eu estou com preguiça, eu estou cansada, eu não consigo vestir um look muito produtivo, eu não estou com preguiça de compor o look. Se a mente pensou isso, o corpo vai falar isso. Então, eu vou trabalhar, não tô afim. Vou pegar qualquer roupa aqui e vou. Você chega no trabalho, a roupa tá gritando que você não está bem. E aí o que eu pontuo? A gente tem o que nós temos de mais forte em nós mesmos é controlar o nosso comportamento. A gente não tem controle sobre o comportamento do outro, mas temos do nosso. Então, se você acordou de uma maneira cansada, está com preguiça nesse dia, faça que seu corpo utilize as roupas a seu favor. Nossa, eu sei que eu não estou muito bem, mas eu vou usar esse blazer, essa blusa que me deixa linda, poderosa. Exato. E aí ela vai gritar isso. As pessoas na rua não necessariamente precisam saber por que você está passando, mas a sua imagem ainda tem que passar a sua credibilidade. Você tem que trabalhar mesmo nos dias bons, nos dias ruins. Então, eu sempre pontuo. Quando você veste uma roupa e sabe utilizar a seu favor, você consegue sim alinhar o bem-estar. Na verdade, você está fazendo o bem-estar para você, utilizando as roupas. Professora Jo, normalmente nós acompanhamos que a sua atuação em sala de aula, a senhora sempre associa muito a questão do vestuário, dos cuidados, do autocuidado. O seu ensino é muito empoderado disso, e de orientar o aluno para essa preocupação. Então, na sua visão, o autocuidado, ele impacta diretamente na autoestima, a questão do cabelo, ele mexe com a percepção desse bem-estar que a pessoa está externando? Com certeza. Esse trio aqui tem tudo a ver, tá? Então, a partir do momento que eu conheço quais as cores de cabelo, cores de roupa que compõem ou que harmonizam com o meu tom de pele, vai trazer resultado maravilhoso. Então, no meu trabalho com os meus alunos, né, eu empodero tanto com o fator emocional, né, que faz a gente perceber se a gente está, como comentou a professora Ludmila, se está bem ou não com uma roupa, ou se está bem para se sentir bem com a cor de roupa que você escolheu do dia, né? Então, eu tenho esse protocolo de empoderar meus alunos, de perceber, de estudar sobre análise de cor de pele e cor de cabelo, que também vai fazer um diferencial para a pessoa, não só como aluno, mas como futuro profissional. Letícia, como você também é psicóloga, né, além de consultora de estilo, na tua visão, essa questão do autocuidado e a saúde mental está relacionada? O vestir reflete isso? Uma coisa tem a ver com a outra, sobre a saúde mental que tanto se fala hoje, que está tão precisando ser melhor trabalhada, né? Sim, com certeza. Conversam muito. E conversam muito, só que não é muito tratado, né? Em muitas rodas e em muitas famílias também. Porque eu atendo de várias pessoas, desde mães, desde filhas. E aí, mães que relatam, sou mãe de 3, 2, e quando eu tive eles, eu só pensei neles e fui me esquecendo. E esse esquecimento é de pouquinho em pouquinho, né? E aí acaba tendo muita pressão, tanto em casa, tanto da sociedade, para ser uma boa mãe. E se ela se cuida, ela está sendo ignorante ou egoísta, porque não, tem que ser tudo para seus filhos. E isso, vários filhos vão crescendo e ela vai ficando para trás. E aí acaba tendo insegurança, não gostando mais do que se vê, arruma todos os seus filhos lindos e maravilhosos, mas e ela? Acaba se esquecendo. Então, isso envolve uma questão psicológica muito grande, porque
eu ainda não sou mãe, mas falando de relatos que já cheguei, eu posso te falar isso, que tá errada em nenhuma dessas salas. Exatamente. Depois eu quero saber seu depoimento, mas nesses pontos, porque existe uma pressão grande, né, de trazer a perfeição, e só que eu falo, toda mãe, toda mulher não pode ser esquecida. E fora que outros quesitos, questões de companheiros que abaixam a autoestima, né? Reclama de todas as roupas, isso aqui fica feio em você, ter louco de usar isso. E são palavras duras, duras que a mulher só engole. Aí, outro parâmetro, filhos. Filhos que são moldados muitos pelos pais, que também são poldados. A gente pode perceber desde a infância, uma criança ela vai querer expor sua personalidade. Mas, principalmente as pessoas mais divertidas, criativas, mãe, eu quero usar esse estampa para isso. Só que ela é moldada. E aí vai crescendo uma criança com um psicológico totalmente inseguro, porque toda a vida passou. Eu não posso usar isso porque é errado. Entende? Então, nesse assunto ia ser muito grande, mas terceiro pontuar sobre a questão de afeta sim, a questão do vestir, a questão de, porque querendo ou não, o vestir é como você pode se expressar. E muitas vezes nós somos calados mediante a isso. Queres falar, Ludmila? Eu quero pontuar porque a fala de Letícia me lembrou muito um período que eu passei completamente perdida de mim mesma, como eu costumava dizer. Até quem me conhecia à época ficava sem entender quem era aquela Ludmila. Porque eu sempre fui muito dona do meu próprio estilo, muito conhecedora daquilo que eu gostava de vestir, do meu estilo, o que aquilo representava para mim e o que eu queria que as pessoas percebessem através disso. E isso começou a acontecer durante a gestação, porque a mudança do nosso corpo, ela já traz um impacto visual. Ou seja, aquilo que tu aceitava antes, tu não aceita mais. E aí isso mexe com a tua autoestima, mexe com a forma que você se vê, nada você acha que tá bom, até você reconfigurar essa sua imagem, né? E eu passei, depois que eu tive filha, passei 2 anos num processo que eu digo que eu estava no calabouço da moda. Porque simplesmente eu não sabia o que eu gostava de vestir, o que eu queria vestir, e parece que tudo que eu vestia não me apetecia mais, não fazia mais parte do quem eu era, até porque também não cabia, né? A gente ganha peso, o corpo da mulher muda, e tudo isso tira a gente de um contexto, até a gente se recolocar em um contexto, se reencontrar, até por conta dos hormônios que fazem, né, todo esse processo se tornar ainda mais difícil. É reboliço, faz. Pois é, é uma fase que eu digo assim, eu tô bem aqui no calabouço da moda tentando me reencontrar. E aí, aos poucos, eu fui me redirecionando. E como foi importante? Porque as pessoas voltaram a reconhecer quem era a Ludmila. Disse assim, agora sim, agora tu tá parecendo tu ser quem tu era. E eu fui realmente incorporando isso, né? Eu preciso melhorar e conseguir, né, superar. Deixa eu falar. Tá, não, eu queria fazer também a minha Contribuição. não, Reflexão. também, né? Porque se a Letícia, que é bem jovem, tá fazendo esse relato, então são de mães bem jovens. E imagino eu, né? Sem falar em idade, tá? Mas eu vivi também nesse enclausurado de se dedicar somente a filhos, né? Fazer tudo pelos filhos, mas houve a minha recolocação com a professora Ludmila, né? Eu me reposicionei depois de um certo tempo, e é por isso que eu gosto de estar nessas rodadas de mulheres agora, para o quê? Para mostrar, para iluminar outras mulheres e fazer com que elas percebam que elas conseguem. Se elas quiserem, elas vão conseguir também. Lógico que o tempo que a gente dedicou para os filhos foi excelente, né? A gente criou pessoas, ajudou, né, a humanidade, mas a gente também às vezes esquece da gente, mas precisamos lembrar que dá certo. Ju, A gente inclusive, muitos dos nossos ouvintes são mulheres, né? O Hub do Mercado é muito escutado por mulheres. Aí, como tu és uma profissional, uma formadora de profissionais no segmento de beleza,
para essas mulheres que nos assistem, que também, homens também nos assistem, então todo mundo nos assiste. Sim, sim. Que rotina de autocuidado tu poderia dar como básico, algo que você pode fazer no dia a dia? Tu, como professora da área de beleza, formadora de cabeleireiros, de manicure, de barbeiros, então, assim, que dicas básicas para cuidar do bem-estar o profissional pode ter no seu dia a dia? O primeiro, tipo assim, se a gente for falar, começando daqui, né, do cabelo, né? O cuidado Isso. de fazer a hidratação do cabelo, depois fazer a hidratação do rosto, usar, né? Hidratantes para o Isso. rosto específico, né? Que tem essa diferença, usar hidratantes para o corpo, para as mãos, né? Principalmente que a gente esquece, né? Mãos e pés é interessante. Isso. Agora eu pergunto, pode ser Ludmila, pode ser Letícia, a moda, de que forma a moda, de que forma nós podemos trabalhar uma moda voltada para o nosso bem-estar, para alavancar a nossa saúde? Existe um vínculo entre saúde e moda? Vocês visualizam isso? Há essa possibilidade? Eu inicio e eu acredito que Letícia fecha essa fala com chave de ouro, porque a verdade é que o mercado, ele dita muitos padrões. E esses padrões adoecem as mentes. E se você não tiver cuidado de entender quem sou eu, o que eu quero, tanto assim, o que eu quero para mim e o que eu quero que os outros percebam, né? Se você não tiver um posicionamento sobre você, que a gente reflete novamente do autoconhecimento, você vai sofrer pelos padrões impostos pela sociedade. É o corpo slim, né? Altamente proporcional, e que isso não é uma realidade para todos. E aí a moda coloca mulheres com corpos perfeitos, vestidos em roupas belíssimas, mas que não quer dizer que aquilo que A está vestindo vai ficar bom para mim. E quando eu vou atrás de projetar o que está bom para A em B, eu me desencontro, porque pode ser que eu não me identifique com aquele estilo, mas por imposição de uma sociedade, para que eu me sinta bem, eu me sinta aceita a um determinado grupo, eu vou usar. Um exemplo, o blazer era uma peça do guarda-roupa masculino, ele foi incorporado no guarda-roupa feminino, mas não é uma peça que muitas mulheres usam e se sentem com aquela roupa, mas o ambiente que ela frequenta e a sociedade em si entende que o blazer é uma peça que te empodera. Então eu quero usar porque hoje eu quero estar poderosa. Mas aí às vezes você olha e diz, aquilo não está combinando com aquela pessoa, não está ornando, porque não é dela, não é da essência dela. E aí, ao mesmo tempo, Rosângela, que ela pode estar bem vestida, ela pode não estar satisfeita por dentro. E aí eu passo a bola para a Letícia e ela vai complementar isso, trazendo o feeling, o sentimento. Porque moda é sentimento. Isso. Ai, perfeito. Assina embaixo, Ludmila. Mas é bom pegando a sua frase, né? Moda é sentimento. E respondendo também a sua pergunta, como usar saúde, né? Você questão de saúde em moda. Sim. Por quê? A questão, quando fala saúde, vai muito questão psicológica, né? Sim. A professora Jota até falou, como a gente pode ter um autocuidado? Na hidratação, a questão também, pintar as unhas, né? Sim. Ou então, a gente é alérgica a esmaltes, mas pelo menos serrar, deixar tudo bonitinho. Higienizar. 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 Isso é um autocuidado que cuida da nossa saúde. Quando a gente vai colocar uma roupa, gente, nós estamos nos vestindo para nos comunicarmos, tanto primeiramente para nós mesmos, porque a primeira pessoa que você vai olhar é você mesmo no espelho. Está bonito, está feio, não gostei disso, e depois você vai lá para fora. E eu prezo, né, para todas as pessoas estarem cientes que as pessoas vão ter uma percepção sua, vão ter suas. Então, quanto mais insegura você estiver, mais doloroso vai ser. Porque
as pessoas sempre vão estar dando uma opinião, sendo cara a cara ou Por trás. por trás. Mas quando você está segura daquilo que você está usando, como a professora muito bem pontuou, a questão hoje da moda, ela é muito cheia de regras. E o que eu tento mais fazer é tirar essas regras. Essas regras não são para todo mundo. O que fica bom para A não fica bom para B, que não fica bom para C. Mas isso não significa que você é proibido de usar. Você pode usar da maneira que te convém e que fica melhor em você. Por que isso faz sentido, Letícia? Faz porque é questão de bem-estar. Se eu estou feliz com aquilo que eu estou usando, se faz parte da minha personalidade, ó, gente, eu tento fugir, mas não consigo fugir dos 5 A's. Porque é fato. Quando você tem autoconhecimento daquilo que te favorece, automaticamente é trabalhada a sua autoestima. Então, se sua autoestima você está se sentindo bonita, maravilhosa, e aí automaticamente é desenvolvida a sua autoconfiança. Você fica mais confiante com aquilo que te favorece e você se sente mais bonita. E aí eu trabalho a autonomia. Quando você se olha para trás, eu fiz sozinha. Eu consegui montar o look que fala sobre mim. E aí, por fim, você tem sua autenticidade. Você consegue comunicar sua personalidade. Aí sim eu consigo vincular. Moda traz saúde? Traz. Quando você conhece também a sua moda. Porque te traz a felicidade, te traz o conforto e a confiança de ser você mesma. Eu pergunto para vocês que são experts nessas áreas, para quem está entrando nesse mercado e precisa de orientação, que dicas vocês dariam? Dicas de ouro para que a pessoa tenha um padrão, tenha o mínimo necessário para ele poder estar bem posicionado. Porque hoje, como vocês dizem, né, a imagem vende. Então, para você ter o mínimo de preparo para atuar nesse mercado, em qualquer segmento, o mínimo de preparo de estilo, estar de bem com a sua saúde, porque, como vocês já disseram, impacta diretamente, né? Então, vocês teriam dicas de ouro para essa pessoa que quer adentrar, uma empresária, alguém que está iniciando um negócio, alguém que vai participar de um evento, como ela deve proceder para ter essa preocupação básica de estar bem organizado, bem equilibrado? Essa orientação? Sim. Tem palestras onde elas podem buscar, por exemplo, quando fala de que acessórios usar, que peças de roupa utilizar, o que cabe, o que não cabe, para poder saber, porque muitas pessoas falta essa noção, né? Então acho que é importante a gente tocar nisso. Pode falar, Letícia. Eu puxar a sardinha pro meu lado, mas eu sou Estamos em construindo de três. imagem e ia caber muito bem. Está em três, né? Com certeza. É porque exatamente, eu vou puxar essa sardinha, mas é porque realmente um dos objetivos do meu trabalho é trazer esse autoconhecimento para a pessoa e avaliar a questão da coloração pessoal, a análise do estilo, a gente vai analisar o biotipo do corpo dela, para analisar o caimento das roupas no corpo dela e o que fica mais favorável para essa pessoa. Então, se você está começando no mercado, é um ponto. Eu trabalho com muitos empreendedores e principalmente estão querendo se posicionar na rede social, se posicionar em algum evento de network. O primeiro ponto é quem você é e o que você quer comunicar. Conseguiu isso? Esclareceu isso para você? E aí vamos juntar isso nas roupas. Um blazer, um colete, uma blusa de tal caimento, uma calça de tal tecido, vai passar essa mais seriedade. Eu sou criativa também, eu quero passar essa flexibilidade para os meus clientes, para o pessoal do meu Instagram. Tudo bem, nós vamos usar ferramentas dentro da moda que passam essa criatividade junto com essa seriedade. Então, é nessa mesclagem que a gente consegue unir o que você deseja para passar mais credibilidade no seu trabalho, principalmente quem está começando agora, mas também não se sentir desconfortável. Porque o que mais acontece é você vai começar a empreender, seja em qualquer ramo, eu vou copiar as pessoas. Eu vou querer ficar formalzinha, porque tá todo mundo usando. Então, não vamos para esse lado, né? Queira aprender mais sobre você e queira aprender mais sobre como você pode expressar quem você é através das roupas. Trazendo para aquele aspecto que eu falei sobre mercado, por exemplo, nós vemos algumas pessoas que não têm uma escolha de um tipo de roupa ou de calçado que, dependendo de onde ela vá, ela não vai ficar muito confortável. Por exemplo, ela vai precisar estar numa seleção, então tem roupas que não cabem.
dependendo do acesso, tem calçados que não vão ajudar ela a se deslocar. Um salto fino, muito alto, num shopping para andar, se for um seletivo dentro de um shopping. Se for numa área de um reviver da vida, que tem aqueles paralelepípedos todos. Então, assim, muitas vezes realmente precisa de uma orientação. Não cabe tudo, né? Não cabe qualquer coisa. Você tem que ter o básico necessário para se colocar nesse mercado. Pode falar, Sim. professora. Eu queria complementar, porque a gente está falando de estilo, né? Está falando da roupa, aí a gente não pode esquecer, né? Que casa escolher o tom do cabelo, escolher fazer uma bela escova, uma escova modelada, né? Que é puxando brasa para minha sardinha, né, Letícia? Tá certinha. Procurar um cabeleireiro que compreenda, né, de estilo também, de harmonia, de visagismo, como faz hoje, né? O mercado trouxe muito forte, né, para a apresentação dos profissionais, né? O profissional barbeiro ou cabeleireiro, ele precisa entender do que é harmônico para a imagem do cliente dele. Rosângela, aí pegando o gancho da fala das meninas, né? Que Letícia apontou muito bem a questão do saber o que vestir, o que se adequa para si, para saber o que vestir em determinadas ocasiões. E a fala da Ju, que ela traz a questão de conectar o formato do rosto com o corte de cabelo, com a tonalidade, porque tudo isso conversa. Até a maquiagem que eu deixo de usar impacta na minha imagem e no somatório do look, né? Isso para mulher. E para homem tem peso? Tem. A questão da barba, a questão do cabelo alinhado, vai fazer diferença. Mostra quando você está bem mais alinhado, cabelo, maquiagem para as mulheres, ou a barba bem feita, o cabelo arrumado. Você demonstra respeito com o outro, consigo, né? O auxiliado, a preocupação com a imagem e também o compromisso, né? Que você está tendo, a entrega que você quer propor, que você quer dar para aquelas pessoas. E aí, como dica de ouro, né, vem a questão de, e aí, eu não sei o que fazer agora. Eu não tenho para quem recorrer. Letícia, socorro. Eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o que eu tenho no momento a meu dispor, de forma também acessível e rápida, né? Para depois buscar uma orientação profissional, porque isso não exclui a orientação profissional. Sim. Tá? Eu posso ir atrás de uma inteligência artificial que vai me dar esse direcionamento, mas para isso, para eu ter esse direcionamento, eu preciso saber fazer o meu prompt. O que é o prompt? É como eu vou comunicar com essa inteligência artificial para que ela entenda realmente a minha demanda e não crie algo aleatório que não vai conversar com o que eu quero e eu vou dizer, isso não presta. Enquanto, na verdade, pode ser eu que não sei usar a ferramenta. Tá? Então, como dica, fica, caracterize-se, converse como... eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, peso tantos quilos, tenho a altura tal, irei participar de uma entrevista de emprego na empresa tal, no horário tal, e gostaria de saber como você sugeriria para que eu me vestisse de forma adequada para essa ocasião. E feito o prompt bem detalhado, você bota para a inteligência artificial, ela vai te trazer um contexto dentro dessa sua realidade. E feito isso, você vai ter mais segurança para aquele determinado momento. Mas isso é momentâneo, tá? Por isso que eu friso na importância de buscar esse acolhimento com um profissional da área, tá? A consultoria de imagem, estilo, visagismo, vai te ajudar a criar um guia de estilo e se autoconhecer. E é isso, fica a minha dica. Pronto. Então, gente, encerramos esse episódio de hoje com chave de ouro e a gente quer saber onde conectar com as nossas especialistas, né? Por favor, informem os seus Instagrams, o @. Ótimo. Bom, para me encontrar é o @Letícia Azevedo Consultoria. Para me encontrar é o Instagram, professora.joamaral. E para contactar comigo é ludmilacosta.costura. E aí, siga o nosso canal no YouTube, Hub do Mercado. Siga o nosso Instagram, @Hub_do Mercado, tá? E
toda quinta-feira às 20 horas eu te encontro aqui no nosso podcast. Boa noite, um abraço a todos, que fiquem bem e não percam nenhum episódio, hein, gente?